Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia. Neste mês de agosto veio até ao Algarve. Estamos em Faro, no Paço Episcopal, e a oportunidade para conhecermos um bocadinho da realidade desta diocese, particularmente nestes dias de verão. Por isso temos entre nós Dom Manuel Quintas, Bispo do Algarve. Dom Manuel, muito obrigado por estar connosco no programa Eclésia. Podemos dizer que nestes meses de verão a diocese do Algarve se transforma um pouco. Antes de mais, muito boa tarde. É com gosto que vos acolho aqui no Paço Episcopal e aproveito através da Eclésia para saudar de maneira particular todos aqueles que se encontram de férias no Algarve. São sempre bem acolhidos, são sempre um dom para nós, como eu costumo dizer todos os anos, e digo do fundo do coração porque é isso mesmo que eles constituem. De facto, o Algarve, a diocese, transforma-se no verão pela positiva, digamos assim, não só porque é mais gente, mas porque é mais gente que nos traz aquilo que eles significam para nós, a sua cultura, a sua língua, e vêm sobretudo para usufruir daquilo que nós somos, daquilo que esta região do país oferece, particularmente o calor humano, antes de mais, antes de falarmos do calor do sol, não é verdade? Falar do calor humano e da alegria com que os algarvios acolhem aqueles que nos visitam anualmente e particularmente neste mês de agosto. Julho e agosto são os meses habituais de maiores enchentes. Dom Manuel Quintas, podemos dizer que estes meses de verão constituem um desafio especial aqui para a diocese do Algarve. Há uma transformação significativa na afluência de pessoas e também nas comunidades cristãs. É natural, mais gente, mais desafios e felizmente mais gente que procura participar de maneira particular na Eucaristia Dominical. São sempre bem acolhidos, são sempre bem-vindos. Nós procuramos, na medida das nossas possibilidades, sabemos que não são muitas, são aquelas que são aquelas que temos. Felizmente, com a ajuda, já é habitual, de tantos sacerdotes que vêm também para férias e que se disponibilizam para, aos domingos, colaborar com os nossos párocos, procuramos acolher, antes de mais, não é? E depois prestar aquilo que eles procuram, de maneira particular, a participação na Eucaristia Dominical. Aumentamos o número de Eucaristias, particularmente nas igrejas do litoral. Procuramos também horários adequados aos hábitos das pessoas. Anualmente tem aumentado as paróquias que se disponibilizam para horários à noite, não é? 9 da noite, 10 da noite, ao sábado de maneira particular, e sabemos como é um horário que convém às famílias de maneira particular, não é? Que passam o dia nas férias, depois jantam em família, depois do jantar vão à missa, continuam depois da Eucaristia também em convívio, e essa integração como resposta da parte da diocese naquilo que elas procuram, naquilo que é o seu dia-a-dia, pois para nós é também um prazer poder ir ao encontro dessa procura e dessas necessidades. Há também gente que nos procura, que procura os párocos para se reconciliar. Temos encontrado, de facto, muitas pessoas estando num ambiente diferente daquele que é o habitual. E também não só por ser diferente o ambiente, também porque o descanso, o lazer, lhes proporciona momentos de silêncio interior, de procura de algo que a agitação do dia-a-dia não lhes permite responder. E esse algo, tantas vezes, está também a celebração do Sacramento da Reconciliação. Nós estamos disponíveis também, os nossos párocos da nossa diocese estão disponíveis com aqueles que os ajudam para atender neste sacramento aqueles que nos procuram. E por outro lado procuramos manter o mais possível as igrejas abertas, não é? E onde é possível, porque o passar algum tempo, não apenas para visitar, e cá está não é, o turismo religioso, que é também uma dimensão muito importante, mas também para estar um pouco em silêncio, em interiorização, rezando. Há muita gente que tem hábitos de oração e nós verificamos isso no verão, mesmo em tempo de férias, e uma igreja aberta é sempre um convite, é sempre uma resposta para esse silêncio que procuram, para esse contacto com o sagrado, para esse encontro pessoal com Cristo, não é verdade? Particularmente na Eucaristia. Isso é também um serviço que nós nos disponibilizamos, na medida do possível e onde é possível, a prestar.
Nesse sentido do acolhimento, há também o desafio do turismo e do património que deve estar receptivo. É uma outra forma de fazer pastoral. Há projetos para as igrejas estarem abertas, nomeadamente o caso de Tavira. Como é que a Diocese do Algarve está a trabalhar também esta importante dimensão pastoral? É o serviço pastoral e ainda bem que falou em Tavira, porque de facto é a cidade onde há mais igrejas, não é? Pela sua história, pela sua tradição também, do ponto de vista religioso. É uma cidade que pode servir quem a visita, desfrutando também de toda esta riqueza cultural, visitando as mais de 20 igrejas que ainda tem, não é? Não estão todas ao serviço do culto necessariamente, não é? Mas são espaços de procura do silêncio, de contacto também com a cultura religiosa, de desfrutar também esse turismo religioso. E ainda bem que os párocos que estão em Tavira estão a encontrar caminhos, juntamente com a autarquia, de resposta para esta procura, porque é um partilhar a riqueza que nós temos e que nós somos com aqueles que nos visitam. E eu espero e desejo, e estou também a incrementar, que o mesmo aconteça a outros níveis, mesmo que não haja tantas igrejas como Tavira, não é? A outros níveis, noutros lugares do Algarve, porque sei que é um serviço. Aliás, mesmo sem me perguntar, nós estamos também a pensar em abrir aqui o Paço Episcopal. Temos tido muitos pedidos, particularmente pelos azulejos que têm do século XVIII, que são muito expressivos, digamos assim, dessa época. Estão bastante bem conservados, temos feito um esforço muito grande na sua conservação, no seu restauro e conservação, e estamos a pensar, como já acontece noutras dioceses, em abrir, não sabemos ainda bem se todos os dias, se alguns dias, se combinando com os guias turísticos ou de alguma forma, pois vamos caminhando e vamos vindo, abrir também uma parte do Paço Episcopal para que quem desejar possa desfrutar da beleza destes azulejos, com alguma exposição temporária nos salões que tem, que estão disponíveis para isso, não é? É um esforço que a Diocese está a pensar fazer no sentido também de acolher e através desta maneira e deste modo também evangelizar, porque o acolhimento é sempre com o objetivo de dizer, olha, temos isto e aqui e aquilo para vocês visitarem. Naturalmente que o visitar algo que tem a ver estritamente com a Igreja, com mensagens do Evangelho, com aspectos religiosos, são também uma interpelação e são um modo de evangelização, tal como eram na altura. Na altura evangelizava-se desse modo e dessa maneira, não é? Eram os livros ilustrados da época que sabemos hoje muito bem que produziam um grande efeito. É um turismo também em busca de alternativas, de uma outra autenticidade do património, a valorização de outras dimensões do Algarve? Há um pouco de tudo, não é verdade? Que no meio de tanta gente, tantos milhares de pessoas que nos visitam, ao longo de todo o ano, não é apenas no verão, particularmente no verão, mas também ao longo de todo o ano e no verão também, há sempre alguém, não é, que vê muito mais ou que quer muito mais do que o sol, do que a praia, não é verdade, do que o verde, do mar, procura também, deste ponto de vista cultural, instruir-se, visitar, conhecer melhor a história, nomeadamente desta região do Algarve, através das igrejas que tem, e essa possibilidade que nós oferecemos resulta em benefício também para quem nos visita, tanto mais que eles procuram exatamente isso. Mesmo a nível de festas populares, da religiosidade popular, da piedade popular, procuramos informar as pessoas, dar-lhes a conhecer, sobretudo a equipa do turismo tem um site muito bem feito a este nível, que informa muito bem, e verificamos como há muitas pessoas que depois se informam antes de vir e depois que visitam, tendo em conta aquilo que lhes foi sugerido nesse site. E é um modo, naturalmente, de acolher e de servir também, como nós devemos acolher e devemos servir naquilo que nos é específico, que é a evangelização, que é o anúncio do Evangelho. Podemos dizer que esta é uma pastoral mais adequada também àquela população que chega aqui nestes meses de verão, procurando responder às suas necessidades? Nós temos incrementado muito isso. Nós, Bispo, e não só, mas mesmo a nível da Diocese, vemos que é um serviço que temos que ter em maior consideração
e preparar-nos melhor para ele, não é? Eu estou a insistir muito com os padres novos, já ameacei alguns, só os ordeno se eles souberem inglês, não é? Aqui no Algarve não se dispensa, mas é apenas, pronto, é no sentido de estimular, de entusiasmar, e de facto não se entende hoje, sobretudo os jovens, da idade daqueles que se ordenam, que não saibam uma segunda língua, e possivelmente o inglês, necessariamente, não é? E sabemos como isso é importante. É importante acolher, mas acolhendo na própria língua daqueles que são acolhidos, muda tudo. As pessoas sentem-se mais à vontade, estão de uma maneira mais aprazível, participam melhor. É como nós quando vamos para o estrangeiro. Uma coisa é participarmos numa Eucaristia na língua do país onde estamos, outra coisa é participar numa Eucaristia na nossa língua. Muda um pouco tudo, não é? E aqui procuramos também incrementar mais. Isso já se faz em Alvor há muitos anos, não é? É sempre característico. Infelizmente o padre que promoveu isso faleceu em outubro passado, não é? Nós estamos muito gratos porque ele, de uma maneira muito constante e persistente, o missionário claretiano, não abandonamos essa Eucaristia, tem sido celebrada todos os sábados, até porque a comunidade se mantém, são residentes, não é, de língua inglesa, no Algarve, particularmente naquela zona. Em Tavira iniciou-se também, de uma maneira permanente, a celebração de uma missa em inglês. Esperemos que isso aconteça noutros lados, particularmente no tempo do verão e sobretudo nas zonas de maior frequência de turistas de língua inglesa, normalmente da área britânica, mas não só, porque o inglês tanta gente percebe. Verificamos que estamos a ter muitos turistas franceses, não é? Já verificámos o ano passado e segundo as indicações deste ano, esse número aumentou, ou espera-se que aumente, pelo menos a previsão é essa. Pois porque não estarmos abertos também a celebrar nessa língua, seria muito bom para a Diocese e certamente muito bom para aqueles também que nos visitam, poderem participar numa Eucaristia celebrada na sua própria língua. Até porque o desafio linguístico vai um bocadinho além da sazonalidade das férias, porque muita gente já aqui reside, não é? Sim, residem e depois durante o ano temos muita gente que nos visita, sobretudo através dos voos charters, visitas de uma semana ou 2 semanas, geralmente são pessoas já reformados, não é? Portanto, que participam também, vemos-los presentes nas nossas Eucaristias e é sempre bom, como eu dizia, poder acolhê-los na própria língua, poder escutar uma leitura na própria língua, uma pequenina explicação também na homilia na própria língua. E, portanto, isto é algo que é especificamente do verão, pelo número daqueles que estão aqui no verão, mas é algo que acontece ao longo de todo o ano e sabemos que, de facto, há muita gente de língua francesa, começam a ser muitos até a procurar aqui residência, para residirem aqui também de maneira habitual, não é? Podemos dizer que por estes meses há a transformação da Diocese perante aqueles que aqui chegam para gozar as suas férias, mas há também uma outra transformação em curso que se prende nomeadamente à pastoral, a um plano de nomeações, de recolocação de sacerdotes em novas comunidades cristãs. Como é que está a decorrer e a acontecer este processo e o que é que o motiva? Era uma mudança que se adivinhava já há alguns anos, pelo menos há 2 anos, no Conselho Presbiteral, íamos falando, foi amadurecendo, não a mudança em si, não os nomes dos padres, isso compete ao Bispo e quem está mais próximo do Bispo, não é? Mas sobretudo a nível de projeto pastoral, sobretudo para as cidades, para a equipa do seminário, não é? Para a pastoral geral também, não é? Portanto, vinha-se falando já há algum tempo, e conjugou-se uma série de factores que eu concluí que era esta a altura de fazer essas mudanças. E de facto nós aqui temos 80 paróquias e há 32 paróquias que são abrangidas por estas mudanças. A equipa do seminário também muda toda, não é? O vigário para a pastoral também muda. E claro, isto tudo pois resulta que há muita gente a mudar, não é? E é curioso que, de uma maneira geral, a reação dos padres, seja daqueles que mudam, seja daqueles que não mudam, tem sido positiva. Dizer isso que nós estávamos a precisar. Penso que isso pode ser uma maneira de renovarmos a nossa pastoral, porque não é fácil mudar, sobretudo para quem está há muito tempo na mesma paróquia e para quem já tem uma certa idade.
mas a mudança de paróquia pode despertar também um novo vigor, não é? Novos desafios, porque é uma nova realidade. E isso pode até rejuvenescer aqueles que, de certa maneira, já se consideravam que não tinham capacidade para servir de maneira diferente, para fazer de maneira diferente, não é? Vamos ver, claro que isto vai exigir muito esforço de acompanhamento ao longo do ano e de estar muito próximo, particularmente daqueles padres que são chamados a novos serviços. Mas eu creio sinceramente que o espírito que se está a criar é indício de que algo pode ajudar a rejuvenescer a nossa pastoral diocesana também com estas mudanças. É evidente, pronto, que uma mudança só por si não faz nada se a pessoa não mudar também, não é? Aquilo que o Papa fala em conversão pessoal e conversão pastoral. Pergunto também como é que a Diocese trabalha este desafio de fazer uma pastoral, digamos, mais fora dos muros da paróquia ou da igreja, do templo, ir em busca das pessoas, das realidades que elas habitam, dos locais que frequentam. Isso é sempre um apelo que nos vem do Evangelho, não é? Aliás, Jesus deixou-nos orientações muito concretas nesse sentido, quando nos diz: vós sois a luz, vós sois o sal, vós sois fermento. É no meio, não é? No meio das pessoas, é no contacto direto com elas. Há dias tínhamos a parábola do semeador. O semeador é aquilo que sai, tem que sair e tem que caminhar. Não é a terra que vai ao encontro do semeador, mas é o semeador que vai ao encontro da terra e que, enquanto semeia, caminha. Porque o semeador que semeia com os pés fixos é um semeador de quintal, não é? Como eu disse nesse dia, é um semeador que semeia ali até ao alcance da mão, mas não pode ser, não é? O semeador é aquele que semeia, que caminha. Claro, ainda temos o semeador artesanal, não é? Hoje já se semeia com máquinas, até com aviões, ou isso tudo, não. A imagem do semeador do Evangelho é aquele que caminha, que passa, que percorre, não é? Que semeia com generosidade, que semeia no contacto direto com os diferentes terrenos das diferentes terras. Aí essa igreja em saída, essa igreja misturada com as pessoas, não é? Essa igreja, de certa maneira, enlameada, como diz o Papa, não é? Porque se não sai, vive asfixiada e morre de asfixia. A igreja aberta ao Espírito, é sempre o Espírito que é o grande protagonista da evangelização e do anúncio do Evangelho. Isso é sempre um objetivo, claro. É sempre uma meta, caminhamos para isso, não é que seja fácil e, sobretudo, fácil para todos. Alguns têm maior apetência, outros menos, mas é assim. Quando falamos do Algarve, habitualmente as pessoas recordam a faixa de mar, o litoral, mas esta é uma realidade que não é apenas a praia. Quem caminha para o interior tem também uma realidade humana muito diferenciada. São duas realidades numa mesma região, numa mesma diocese. Temos todas as realidades do continente português, não é? Até dizem que o Algarve, virado ao contrário, posto de pé, não é verdade? O litoral corresponde ao litoral e o interior algarvio corresponde ao interior do país, não é? Alguém teve esta imagem e esta ideia, eu acho que reflete muito bem a realidade do Algarve. Alguém dizia também que o litoral algarvio é uma cidade contínua que muda de nome cada 10 km, não é? E que tem uma circular, que é a Via do Infante, não é? E de facto, pronto, são imagens geográficas que nos ajudam a entender a realidade humana e a realidade cultural também. De facto, o interior algarvio está a desertificar-se de uma maneira muito, muito forte. Todo o interior algarvio, tirando talvez a costa vicentina, não é, como Algesur, todo o concelho de Algesur, que vai até Odeceixe, aí não se nota tanta baixa de natalidade e população, como em todo o resto do interior, todos os concelhos do interior, sobretudo esta zona aqui de Alcotim, não é? Vê-se claramente que há uma grande desertificação e se antes os filhos, digamos assim, que vivem no litoral ainda iam todos os fins de semana com os pais, agora não, já é ao contrário, vão lá buscar os pais para viverem com eles no litoral, pela situação de limitação de saúde dos pais, porque têm melhores condições nas suas casas do litoral do que eles têm lá, e alguns até ficam mais tempo, ou seja, essa mobilidade que havia do litoral para a serra, de todos aqueles que eram naturais do interior algarvio, agora começa a diminuir porque vão buscar os pais para virem passar o fim de semana com eles, ou mais alguns dias, e portanto é uma nova realidade, não é? Nós temos de estar atentos a isso e não podemos deixar de atender a essa situação e de servir tanto quanto possível as pessoas, porque
já acabou a escola, já acabou o médico, já acabou tanta coisa, não é? Se até o serviço da diocese religioso, eclesial, termina ou diminui, eles dizem pronto, não nos resta mais nada senão o cemitério, não é? E às vezes vivem com esta falta de esperança. Nós procuramos, na medida das nossas possibilidades e responsabilidades também, estar atentos a esta realidade e procurar contrariá-la. Também não é fácil, porque a vida de um padre no interior é pouco, digamos assim, gratificante em relação à vida do litoral. E, sobretudo, é alguém que tem que fazer muitos quilómetros, não é? Muitos quilómetros, porque, pronto, são povoações muito distantes e tudo isso pesa um bocado no cansaço, no desgaste e em tantas outras coisas. São situações, são realidades, todas as dioceses têm, de diferentes modos, de diferentes maneiras, e que nós temos também, e é com elas que temos que viver, não é? E para as quais temos que responder. Dom Manuel, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia, que fizemos aqui a partir de Faro. Obrigado por ter partilhado connosco aqueles que são os desafios e as interpelações aqui da Diocese do Algarve. Eu é que agradeço, são sempre bem-vindos. Obrigado por este bocadinho que nos ajudou a partilhar com todo o país, não é? E também com aqueles que nos escutarem a realidade da nossa Igreja Diocesana. E mais uma vez saúdo aqueles que se encontram aqui a passar férias connosco. Venham sempre, são sempre bem recebidos e podem crer que nós fazemos tudo para vos acolher e também para vos servir naquilo que é a nossa especialidade, não é? Que é o serviço do Evangelho, que é o serviço que a Igreja presta, onde se encontra. Muito bem, muito obrigado, Dom Manuel. É o programa Eclésia, feito então aqui a partir de Faro, neste mês de agosto, que tantos procuram esta região do Algarve para gozar o descanso das férias. A terminar, recordo apenas que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.